Convidar você a já abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses. Fala, pastor, mas nós acabamos de terminar uma série em Filipenses, né? O pastor Eliandro acabou de nos trazer mais uma mensagem ainda sobre Filipenses. Alguns irmãos, enquanto eu estava ministrando a série aos Filipenses, em específico quando nós adentramos no capítulo 4, no versículo 8, né, falou, pastor, a gente poderia estudar isso mais a miúde, cada uma dessas questões do versículo 8, e de fato eu decidi que nós iríamos fazer mais uma série em Filipenses. Só que vai ser uma série em Filipenses 4, 8, de maneira que nós vamos passar 8 semanas estudando apenas o versículo 4, para você ter uma ideia da riqueza que é a palavra de Deus, né? Os antigos pregadores puritanos tinham um estilo de mensagem que era conhecido como lectio continua, onde eles iam estudando versículo após versículo, a miúde, palavra a palavra, expressão por expressão da palavra do Senhor. Isso trazia crescimento na igreja. Os grandes avivamentos que nós vemos na história eram de pessoas voltando-se para a palavra do Senhor, conhecendo mais a miúde. De maneira que nós vamos começar uma série falando sobre saúde mental, porque esse texto nos fala sobre isso, sobre aquilo que deve estar na nossa mente, como nós devemos manter a nossa mente guardada no Salvador Jesus. Filipenses capítulo 4, no versículo 8. Eu acredito que ao final da série você vai ter esse versículo na ponta da língua, decore salteado, em várias traduções, e você não vai esquecer mais, não apenas de tê-lo na ponta da língua, mas de tê-lo no coração. Na Nova Almeida Atualizada diz assim, em que pensar? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Na Nova Versão Internacional, a NVI, nós temos a tradução da seguinte forma: finalmente, irmãos, pensem em tudo o que for verdadeiro, tudo o que for digno de respeito, tudo o que for justo, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, em tudo o que houver alguma virtude ou algo de louvor. Nosso pensamento precisa estar aí. Vamos orar, pedir para que o Senhor nos instrua na sua palavra nessa manhã. Te louvamos, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui. E queremos lhe pedir, Pai, que em nome de Cristo Jesus, o Senhor conduza as nossas mentes cativas ao Senhor nessa manhã, de maneira que nós não apenas venhamos a ouvir a instrução da sua palavra, mas que essa palavra seja verdade para nós. Que ela adentre ao mais profundo do nosso coração, da nossa alma e da nossa mente, Senhor, transformando-nos por completo para a glória de Cristo. Amém e amém. Essa semana, enquanto eu preparava o sermão e fui estudar para falar um pouco sobre isso, né, sobre a saúde mental, eu li um artigo, uma reportagem, na verdade, que afirmava o seguinte, preste atenção. Um levantamento realizado pelo Ministério da Saúde mostra que de 2014 a 2024, os atendimentos relacionados a transtornos de ansiedade no SUS aumentaram quase 2.500% entre as crianças de 10 a 14 anos. Foram 1.850 atendimentos em 2014, frente aos 24.300 atendimentos no ano passado. Entre os adolescentes, de 15 a 19 anos, o avanço foi ainda mais acentuado, mais de 3.300%, saltando de 1.534 atendimentos em 2014 para 53.514 no último ano. Segundo especialistas, a exposição prolongada a dispositivos eletrônicos pode estar contribuindo para a deterioração da saúde mental de toda uma geração. Há alguns anos atrás, nós passamos pela dura experiência
da pandemia, com todas as suas incertezas, com todos os seus medos, lockdowns, que agora diz o homem da OMS, que não mandou ninguém ficar em casa. A gente ouviu a voz do além. Fomos presos à nossa casa por vontade própria. Descobrimos agora, essa semana, que ninguém foi mandado ficar em casa. Um período repleto de incertezas que adoeceu a mente de muita gente. Muitos ficaram neuróticos, outros ficaram depressivos, outros descobriram que podia morrer naquele período, né? É como se a morte não existisse até o começo de 2020, e a partir dali inauguraram a morte, e as pessoas começaram a viver como nunca, com medo da morte. Outros tantos desenvolveram uma espécie de paranoia, desenvolvendo estágios conhecidos como transtornos dos mais diversos. Transtorno de ansiedade, transtorno obsessivo-compulsivo, transtornos alimentares, transtornos relacionais, entre muitos outros transtornos. Sem sombra de dúvidas, em nenhum outro momento da história, nós tivemos tanta demanda por atendimentos psicológicos e tantas pessoas sendo diagnosticadas com transtornos dos mais diversos no seu comportamento e em suas emoções. E por consequência, muitas pessoas sendo medicadas para tratar de uma doença que sequer existe. Quando os transtornos são da alma, da mente, os comprimidos não têm tanto efeito. Pastor, mas eu estou com ansiedade, eu não consigo dormir. Você toma o comprimido, ele te desliga. Mas quando você acorda de manhã, a ansiedade está lá. Comprimido age na sua fisiologia, no seu corpo. Na sua alma você precisa de algo diferente. Dr. Charles Hodge afirma que muitas pessoas diagnosticadas com alguma forma de transtorno e que são tratadas por medicamentos continuam a sofrer. Porque como não existem exames laboratoriais ou outros meios físicos que possam ajudar os próprios médicos a fazerem um diagnóstico seguro, as pessoas são medicadas em questões meramente emocionais e não fisiológicas. E aqui não é uma crítica, mas é só para te levar a pensar. Se porventura você alguma vez precisou de algum medicamento para ansiedade ou para coisas assim, quais exames o médico te pediu? Quantos exames aferiram que você estava com uma doença chamada ansiedade? Mas você foi medicado acerca disso. Ainda o Dr. John Babler afirma que os transtornos mentais e de personalidade, na forma como eles são diagnosticados pelo Guia de Diagnósticos, ou DSM, hoje nós estamos no DSM-5, não fazem parte da ciência médica objetiva. O que é a ciência médica objetiva? Você vai num médico, você fala, doutor, eu tenho uma doença, um sentimento em qualquer lugar. O médico vai fazer uma anamnese, vai fazer alguns exames, e se ele tiver alguma dúvida, ele vai pedir para você fazer exames mais profundos, ambulatoriais, laboratoriais, de imagem e por aí vai. E o seu plano Unimed que o diga depois, quando você receber para pagar a fatura. Essa parte da doença mental, ou das doenças da alma, elas não fazem parte dessa categoria objetiva. Cada um dos problemas identificados tem a ver com o relacionamento do indivíduo com Deus e com as outras pessoas, com as circunstâncias que o cercam. O que o guia de diagnósticos tem identificado como transtornos mentais, as escrituras diagnosticam como transtornos espirituais. Diante disso, o que nós poderíamos dizer ser um transtorno mental ou uma doença mental? Como nós poderíamos manter a saúde da nossa mente? Será que saúde mental é apenas algum tipo de assentimento emocional no qual nós nos sentimos bem em algumas das circunstâncias específicas da nossa vida? Na verdade, saúde mental vai muito além de aspectos meramente emocionais, passando pela própria questão fisiológica. Nós somos uma pessoa, nós somos um todo, onde as faculdades cerebrais, as sinapses entre os neurônios estão em pleno funcionamento, até o estado de conseguir estar emocionalmente estável diante das circunstâncias mais variadas da vida, sejam momentos de alegria
ou seja, momentos de tristeza, seja no momento de perda, de tristeza ou de luto, seja no momento de felicidade. Também precisamos ter equilíbrio emocional para a felicidade, para o sucesso, para a fama, para o status. Tem muita gente que se perde exatamente aí. Poderíamos dizer que a saúde mental é um estado global, ou um estado holístico, que abrange o conjunto geral de quem nós somos, de forma que nós consigamos estar estáveis e saudáveis em toda e qualquer situação. Mas como eu alcanço esse estágio, pastor? A Bíblia pode colaborar alguma coisa com isso? Se pode colaborar, como? Eu acredito que você já tenha ouvido o seguinte ditado no curso da sua vida aí. Cabeça vazia? Você já ouviu então o ditado. Muitos dizem, cabeça vazia, oficina do diabo. Mas na verdade, a nossa mente nunca fica vazia. Não há um instante em que a nossa mente fique vazia. Ela pode não estar prestando atenção em algo que ela está matutando, mas a mente sempre está ocupada por alguma coisa com a qual ela foi alimentada anteriormente. Ainda que esse alimento seja o próprio pecado que habita em nós. Então a mente, ela sempre irá maquinar sobre algo que ela recebeu. Você sempre irá elaborar de acordo com as informações que você recebeu. Você sempre irá guiar ou será guiado na sua mente de acordo com as coisas, com o conjunto de valores e crenças que você colocou para dentro de você. A mente humana sempre repousará sobre alguma coisa. O apóstolo Paulo sabia disso. E diante disso ele queria assegurar-se que os irmãos filipenses, e também a mim e a você, colocássemos as nossas mentes nas coisas devidas, nos lugares certos, uma vez que a mente nunca estará vazia. É uma lei da vida que aquilo que o homem pensar com frequência ou persistência, chegará um momento em que poderá deixar de pensar nisso, porque os seus pensamentos correrão como um trem sobre o trilho. Você começa a pensar numa coisa constantemente. Daqui a pouco você nem está pensando o que você está pensando. Mas a sua vida está correndo como um trilho. Aquilo que nós chamamos de piloto automático. É por isso que a Bíblia nos afirma, irmãos, sobre a importância de termos a mente humana muito bem habitada, muito bem transformada, muito bem moldada pela palavra do Senhor. O mesmo apóstolo Paulo, que escreveu Filipenses, escreveu também Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, Paulo diz, e não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus transforme pela renovação da mente de vocês, para que possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. De fato, é de grande importância preocuparmos-nos com o que habita nas nossas mentes. Afinal, o que vem do nosso interior determina como nós vamos expressar as nossas atitudes e as nossas palavras. Ainda o Dr. David Powlison, esses médicos que eu estou citando são psiquiatras e psicólogos cristãos, homens que têm o conhecimento das duas áreas. Dr. David Powlison diz assim, a Bíblia sempre tem a oferecer uma melhor compreensão das experiências, comportamentos, pensamentos, emoções e atitudes que as psicologias modernas alegam explicar. As psicologias chamam a atenção por descreverem com certa precisão como as pessoas se sentem, como elas pensam, como elas agem e como elas vivenciam as situações. E por isso nos dá uma aura de uma realidade profunda, de uma verdade, porque aquilo te é explicado a minúcias e você não entendia nada sobre aquilo, você toma aquilo como verdade absoluta. E como diz o Dr. David Powlison, essa é a isca. Esse é o anzol da explicação que você não entende, mas que não vai tão ao fundo como as escrituras podem fazer. Com frequência, os anzóis populares trabalham os mesmos conjuntos de sintomas, usando um pouco do jargão técnico que dá a ilusão de um poder explanatório profundo, como baixa autoestima. Você tem baixa autoestima? Você imagina que isso é um termo técnico, médico, cunhado por anos e anos de estudo.
transtorno de déficit de atenção, é até difícil falar, né? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Inclusive, irmãos, orem por isso. A minha tese de mestrado que eu escrevi em cima disso está para transformar-se em livro, né? Se Deus permitir, até o final do ano ela vira um livro. Mas quando você fala que a pessoa tem um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele fala, isso aí deve ser sério. Esse negócio é bastante complicado. Codependência. Você tem uma família disfuncional. São exemplos de jargões. Esses termos, na verdade, não fazem nada mais do que resumir certos sintomas incômodos, que, embora aleguem descrever as causas básicas reais, na verdade, eles simplesmente são os sintomas do verdadeiro problema. Daí a importância de nós voltarmos para a verdade aqui nesse texto expressa. Porque se nós quisermos saúde mental de verdade, o único que pode nos dar é aquele que nos fez. Foi aquele que te construiu. Foi aquele que nos formou no ventre da nossa mãe, enquanto a substância não tinha forma, como nos diz no Salmo 139. Aquele que determinou o curso e o fim de todos os nossos dias. É Ele que sabe tudo sobre nós, até as coisas que nós não sabemos. Então, o texto que nós lemos para a nossa meditação nessa área, ele é fundamental. Diga-se de passagem, os comentaristas entendem esse texto de Filipenses 4:8 como o parágrafo da saúde mental. Aqui o apóstolo Paulo apresenta uma lista de virtudes que poderiam muito bem ter saído até mesmo da pena de um moralista grego e até prefeririam uma questão de moralismo, mas não é moralismo. Paulo está falando de coisas fundamentais, de elementos que transformam a nossa vida por completo. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se tem virtude nisso, se há louvor nisso, que isso ocupe a sua mente. Mas qual que é o problema? O problema é que as nossas mentes, inclusive de muitos crentes, não estão ocupadas disso. Elas estão muito mais ocupadas nas notícias recebidas nas novelas, nas séries. Elas estão muito mais ocupadas das informações recebidas pela internet e por aí vai. O próprio caráter cristão dessa exortação do apóstolo Paulo, se você tiver com a sua Bíblia aberta, você dá uma olhadinha no versículo 9, você vai ver que fica bem claro, porque o resultado de ter a mente ocupada por essas virtudes é que o Deus de paz vai estar com a gente. Se você tiver sua mente ocupada por isso, você vai estar acompanhado daquele Criador de todas as coisas e será inundado da paz. Diga de passagem, nos versículos anteriores, diz que a paz desse Deus, uma paz que excede qualquer tipo de entendimento humano, vai habitar o coração do crente. É também evidente o fato de que o apóstolo Paulo declara que essas coisas, cada uma dessas virtudes, foram vistas e ouvidas através da vida do apóstolo Paulo. Ou seja, não é algo que nós não possamos alcançar. Esse aqui não é aquele tipo de exercício espiritual que você fala, não, é impossível. Nesse aqui a graça te ajuda a andar nesse aspecto. E se a mente, irmãos, preste atenção, se a mente humana é colorida segundo a cor dos nossos pensamentos, aquilo em que uma pessoa pensa dá personalidade à sua vida. Assim como é necessária uma boa alimentação para a saúde física, é necessário que haja bons pensamentos para uma saúde mental. É que a gente parece que não pondera isso. Se você pensa, desculpa a má palavra, se você pensar em porcaria o tempo todo, a sua mente vai estar alimentada daquilo. A hora que você precisar executar ou utilizar das faculdades mentais mais profundas, aquelas que entram onde só a palavra de Deus pode dividir, juntas e medulas, espírito, alma, aquilo que é indivisível, você não tem de onde tirar. Porque a mente não está habitada de coisas boas. É por isso que Paulo faz essa lista. Verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, que seja boa fama, que haja virtude, que haja louvor. E em seguida, ele diz o quê? Paulo é imperativo aqui. Ele diz, nisso vocês pensem. Não é uma opção. A mente nossa precisa estar habitada disso.
Ou seja, se nós fôssemos observar essa ideia de pensar nisso, é como se Paulo estivesse dizendo: leve essas coisas em consideração. Analise nas coisas que você tem pensado. Em vossas decisões, considere essas coisas. Quando você for tomar uma atitude, pensa nisso. Veja se essa atitude está permeada por essas virtudes. Colocai as vossas mentes nelas, diz o apóstolo Paulo. E tendo fixado nelas o vosso pensamento, planejai, trabalhai de acordo com tudo que é expresso. Mentes disciplinadas vão encontrar o caminho da vida diária, exposto no ensino e na prática do próprio Paulo. Ele mesmo disse: isso que eu estou falando para vocês, vocês viram, ouviram de mim. E nesse caminho vão experimentar a realidade da presença de Deus, de quem procede a paz. De maneira, irmãos, que o apóstolo Paulo entendia a influência que os pensamentos exercem sobre a vida humana. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar sobre o seu pensamento? Algum momento, você já parou para pensar na importância das coisas que você coloca para dentro da sua mente? No Evangelho diz que os olhos são a lâmpada do corpo, né? Se eles forem maus, se essa lâmpada for ruim. Já parou para pensar na carga ou nas escolhas que você faz sobre aquilo que é colocado para dentro de você? Porque é isso que vai determinar as suas atitudes. O que a pessoa permite que ocupe a sua mente vai mais cedo ou mais tarde determinar as suas palavras e as suas ações. Quem fala palavrão, coisa feia, né? Mandar chupar bala de sabão. Não, nem precisa, né, Miguel? É só não falar palavrão, não é verdade? Mas pega uma criança, como o Miguel ou qualquer outra criança, e começa a expô-la a isso. A um ambiente onde o palavrão é normal. No trabalho, na casa. Se você não perceber e não ficar muito atento, solta alguns. Esses dias eu vi um videozinho terrível, de pastores pregando e que assim soltaram palavrões terríveis no púlpito. Você pode falar: pastor, foi um escape. Sim, mas ele estava ali. Talvez precisasse peneirar melhor o ambiente, peneirar melhor o que ouvisse, porque é inevitável. Aquilo que você coloca para dentro de você é o que vai sair. Por isso nos diz que enchamos as nossas mentes com pensamentos verdadeiros, honestos, justos, puros, amáveis, de boa fama, virtuosos e dignos de louvor. Nós temos tido problemas com pensamentos e sonhos ilusórios. Nós temos substituído a verdade de Deus pelas mentiras do mundo. Então é hora de nós fazermos uma nova substituição. Substituamos os materiais daninhos nos quais nós temos alimentado a nossa mente e comecemos a alimentar a mente com a palavra de Deus, com a oração, concentrar-se naquilo que a Bíblia nos diz. E hoje nós vamos tratar de uma dessas partes. Eu sei que a introdução foi um pouco longa para a gente falar sobre a ideia da mente de saúde mental, mas ela é fundamental. Porque se nós não entendemos o que é, vai ser simplesmente um sermão que você vai ouvir, vai para casa e, tá bom. Isso aqui eu vou colocar lá na minha lista de sermões, depois o senhor manda para a minha lista, lá igual o senhor faz lá, final da série, e eu guardo lá, arquivo e nunca mais volto para isso. Nós precisamos entender o poder que tem a nossa mente e como ela determina a nossa vida. É por isso que hoje nós vamos repousar as nossas mentes na primeira dessas virtudes que o apóstolo Paulo fala aos Filipenses. E a primeira delas é a verdade. Mas o que é verdade? Será que a verdade é um mero conjunto de crenças ou de sentimentos particulares, individuais, sobre alguma coisa, seja ela objetiva ou subjetiva? Será que de fato cada um tem a sua verdade? Você deve ter ouvido isso, né? Cada um tem a sua verdade. Será que isso é verdade? Hã? Existem duas verdades, depende do ponto de vista. Vamos falar um pouquinho mais disso lá na frente. Você vai ver como é que não depende muito do ponto de vista, né? A verdade é algo absoluto. Guarda isso na sua cabeça. A verdade é algo que é aferível. A verdade é algo real. A verdade é inegociável. A verdade é imutável. A verdade é invariável.
e que não se contradiz. A verdade é única, não há possibilidade de existir duas verdades contraditórias acerca da mesma coisa. Pau é pau, pedra é pedra, homem é homem, mulher é mulher. E aí entra aquela questão do ponto de vista, se você tem um número, 6 é 6, 9 é 9, e ele não varia de acordo com o seu ponto de vista. Ah não, se você estiver olhando daqui é 6, se você estiver olhando daqui é 9. Então se você estiver olhando daqui, pega esse 6 e vá comprar alguma coisa que custe 9. Você vai perceber que a verdade não é variável. Ou se você estiver olhando do lado de cá, pegue esses 9, compre alguma coisa que custe 6 e fique tranquilo se a pessoa não te der o troco. A verdade é sempre objetiva, independente do seu ponto de vista. Talvez você esteja do lado errado, mas aquilo significa uma coisa única. A verdade tem o seu valor distinto. E o que é verdade, pastor? Uma mente alimentada pela verdade, ela tem que entender que Deus é a fonte da verdade. Então, de onde vem a verdade? A verdade vem de Deus, irmãos. A verdade não é do pastor, a verdade não é da igreja. A verdade não é dos pensamentos teológicos soltos, variados por aí. A verdade não é aquilo que o mundo determina que seja verdade. A verdade não é o que você pensa, não é o que você quer, não é do jeito que você faz. A verdade é estipulada por aquele que criou todas as coisas. Eu gosto muito de usar esse exemplo, já usei várias vezes, vou usar mais uma com você aqui. Eu usei no acampamento das crianças, para falar por que menino nasce menino e menina nasce menino. Já parou para pensar que a gente tem que explicar isso hoje? Mas tá bom. Se eu ligar agora na fábrica desse relógio, eu resolver bater um prego com ele, e ele quebrar o vidro, e eu ligar na fábrica do relógio reclamando, olha, esse relógio de vocês não presta. Isso que você me vendeu é uma bela porcaria. Por quê? Porque eu fui bater um prego com ele, ele quebrou o vidro. O dono da empresa falou, moço, me perdoe, mas o senhor é louco. Por quê? Porque ele não foi feito para bater pregos. Mas quem determinou que ele não serve para bater pregos? Quem o fez. As funções dele estão determinadas por aquele que ele o fez. Ele não tem autonomia para dizer, a partir de agora eu sou um carro. A partir de agora eu virei um martelo. Agora, se eu ligar para o mesmo dono que fez o relógio, falar, olha, esse relógio é ruim porque ele não está marcando as horas, ou ele está atrasando, ou ele está adiantando, aí ele vai tentar aferir algum problema que esteja nele. Mas quem determina que ele é um relógio? Quem o fez para ser um relógio? De maneira que toda verdade emana daquele que criou todas as coisas. É Ele quem determina o que é e o que não é. Não sou eu, não é o relógio. Diga-se de passagem, não sou nem eu que tenho o poder de comprar o relógio. Ele é meu, a nota fiscal está no meu nome, ele está debaixo da minha autoridade, ele pertence a mim. Eu não tenho poder de determinar o que ele seja para além daquilo que de fato ele é. Então, em primeiro lugar, nós precisamos saber que Deus é a fonte da verdade. Tudo aquilo que é verdadeiro habite o seu pensamento. Mas de onde vem essa verdade? Vem do Deus Criador. Deus é a primeira verdade que deve habitar o nosso pensamento. Ele criou todas as coisas que são existentes, visíveis e invisíveis. E Ele criou de maneira justa, sábia. Ele fez tudo ordenado e determinado, desde as coisas mais simples às coisas mais complexas. Ele determina as espécies dos animais, o gênero das pessoas, a função do ser humano em relação a toda a obra criada. Ele determina a hora que o sol nasce, a hora que o sol se põe. Ele determina a quantidade exata de oxigênio que nós precisamos para viver no planeta Terra, independente de quantos habitantes haja sobre a Terra.
Deus é o determinador de todas as coisas. Antes que elas existissem, Ele o fez. Ele conhece as estrelas pelo nome. Ele sabe a distância exata que precisa haver entre a terra e a lua para que haja controle das marés e para que as irmãs consigam dar parto no momento certo. Sabe aquilo quando você vai no médico e fala, vai nascer tal hora. Aquela irmã mais antiga, experiente, fala, com essa lua aqui, não vai não. A hora, já ouviu isso? A hora que virar a lua, foi Deus quem fez isso. Não é um acaso. Deus determinou a distância exata entre nós e o sol, para que não estando perto demais, morrêssemos queimados, e não estando longe demais, aqui fosse simplesmente uma grande geleira. A expressão tudo que é verdadeiro que o apóstolo Paulo utiliza para que nós habitemos o nosso pensamento, ela emana de Deus, porque Deus fez a verdade. Ele não é apenas a verdade. A verdade está arraigada em Deus, porque Ele criou a verdade. A verdade foi aquilo que Ele determinou em todos os aspectos. Cantamos aqui, eu sou quem dizes que eu sou. Eu não sou o que eu quero ser. Eu não sou de acordo com as minhas próprias determinações e loucuras da minha mente. E vamos combinar que a gente está num mundo louco? Vamos combinar que as pessoas na sua loucura pecaminosa não conseguem se aceitar e estão querendo enfiar a goela abaixo de todo mundo, que todo mundo aceite? E você está achando que eu estou falando sobre esse negócio de homossexualidade? Tem gente que cismou que é bicho. Tem algumas coisas, tem algumas histórias que são cômicas, se não fossem trágicas. Duas delas. Uma criança chegou para a mãe e falou, mãe, como é que é o termo? Acho que é Therion. Eu sou Therion, é isso? Eu sou uma formiga. A mãe, você é a formiga? Não, é o seguinte, tem duas baratas mortas lá, vai comer aquelas baratas, vai para fora de casa. Não, mãe, uma formiga com barata. Formiga não dorme em casa, não tem roupa, não tem carro, tirar essa roupa, tá? Sarou. Para sair do ambiente de criança, um policial norte-americano, isso aí está o vídeo lá, parou uma dupla, 2 homens, na sua loucura absurda, e falou, me dê os documentos. O homem que estava conduzindo o carro falou, não posso ter documentos porque eu sou um gato. O policial parou, você é um gato? Então ele falou, então eu vou falar com o que está do lado, me dá a licença do animal, porque aqui no nosso estado não tem habilitação para animais. Então, ou você me dá a licença de porte do animal, porque senão nós vamos levar ele para a carrocinha, nós vamos colocar numa jaula e ele só sai de lá castrado, porque os animais que são colocados na jaula têm que sair de lá. E esse aí virou, e agora, o que eu faço? A tristeza que o vídeo acabou aí, e eu não achei o resto. Eu queria ver se ele iria para a carrocinha. Nós estamos vivendo em um mundo enlouquecido pelo pecado. Nós estamos vivendo num mundo que abandonou o Deus da verdade e a verdade de Deus. Nesse mundo há muitas coisas enganosas, ilusórias, que prometem o que jamais podem realizar, que oferecem ao homem uma paz enganosa e uma felicidade que de fato jamais podem procurar ou realizar. O mundo projeta satisfação do ser humano em coisas, em circunstâncias, em sentimentos, mas tudo isso é passageiro, tudo isso é variável. O homem deve colocar sempre os seus pensamentos naquilo que tem fundamento verdadeiro, e não em coisas fugazes. Por que muita gente está perdido na sua mente? Porque ele não crê mais na verdade. Ele crê que a verdade é ele. Algumas mentiras são pregadas. Por exemplo, Deus quer que você seja feliz. Junta para mim todos os versículos que dizem isso e traz para a gente estudar na escola dominical. Ou então aquele jargão que a gente via em novela, o importante é ser feliz. Larga tudo, arrebenta com tudo. Você está feliz? Diz o pastor Paulo Andreus, pregando aqui na nossa igreja, que o pior conselho do mundo é siga o seu coração.
Por quê? Porque a Bíblia diz que o coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Não é que o coração vai te pregar peça por um acaso, é porque quer. Um pastor puritano, certa feita, escreveu: o meu coração odeia o que o meu coração ama. Às vezes aquilo que nós amamos é odiável. Por isso nós precisamos alimentar a mente da verdade, senão a gente também vai adoecer nas emoções. Pastor, eu estou adoecido de ansiedade, porque você ainda não consegue acreditar que aquele que criou todas as coisas, mantém as coisas. Talvez você não conseguiu interiorizar que todos os seus dias, antes do primeiro aqui, ao último, foram escritos e determinados por uma mão poderosa. Você não morre antes, você não morre depois. Você não vive um segundo a mais por causa de uma boa UTI, e não vive um segundo a menos se te faltar um remédio. A sua vida está nas mãos de Deus. Mas às vezes nós nos assoberbamos com isso. O nosso coração entra em sobressalto. Por isso o apóstolo Paulo exorta aos filipenses a meditarem em tudo aquilo que é verdadeiro. O que eu estou sentindo é verdade? Aquilo como eu estou vendo o mundo é verdade? Sabe? E tem coisas, irmãos, que a gente precisa pensar. Morreu alguém que você ama muito. Você fala, minha vida acabou. Eu até entendo o nível da tristeza, mas que acabou foi a vida do outro. Objetivamente, quem foi enterrado? Objetivamente, quem largou de viver? Quem gelou? E quem vai pagar as contas do velório? Você está entendendo? Mas às vezes nós criamos mentiras para acreditar. Veja bem, você pode sentir uma dor profunda da partida de alguém. Você pode viver um período de luto para lidar com essa questão que não é fácil. Mas a sua vida não acabou. Talvez seja um momento até de perceber se a pessoa que morreu não era um ídolo, onde você vivia mais para ela do que para o próprio Deus. A verdade se ergue acima da falsidade, ela tem a sua norma em Deus, ela caminha de mãos dadas com a bondade, com a justiça e com a santidade, e ela alcança o seu clímax na manifestação do Evangelho. Essa é a verdade. A verdade faz parte da armadura do soldado cristão em Efésios 6,14. Revestivos da verdade, porque a verdade nos protege, irmãos. Pastor Emílio chegou aqui. Pastor Emílio trabalha com recuperação de irmãos queridos, que às vezes acreditam em mentira, não é verdade, pastor? Quantos acreditam que as drogas, a bebida, o álcool, os prazeres desse mundo vão resolver o problema deles? Vai acabar caindo na mão do pastor Emílio para ouvir a verdade. E qual é a verdade? Isso não resolve. Que resolve é o Senhor Jesus, é a palavra, é aquele que te fez. Como nós dissemos, irmãos, a verdade é objetiva, ela não é variável, ela é absoluta. A verdade, por ser conferida e provada, ela emana de uma fonte invariável, que é Deus. Então, quando Paulo diz assim, tudo que é verdadeiro, ele está dizendo, olhe para Deus. Que não é que a verdade vem de Deus, Deus é o Criador da verdade. Segundo, ter uma mente alimentada pela verdade é saber que as nossas emoções nem sempre manifestam a verdade de Deus. Às vezes a gente fala, pastor, mas eu sinto isso. Pode estar sentindo errado. Eu sinto que as pessoas não me amam. Ele brigou com uma pessoa. E ele projeta isso no todo o restante do universo. Isso é mentira, independente do que você sinta. Aqui nós adentramos mais diretamente a questão da saúde mental. As nossas emoções nem sempre manifestam uma verdade objetiva. Muitas vezes nós cremos em mentiras, nós criamos ídolos, nós nos movemos pelo egoísmo. Tem gente que acha que o centro do mundo é o seu umbigo. De maneira que tudo que acontece, não, a pessoa fez isso pensando em mim. Como se você fosse Deus, porque não pode.
Pastor, sabe aquela pessoa que não me cumprimentou na rua? Qual aquela que não te viu? Não, ele fez de caso pensado. Acordou de manhã e falou, não vou cumprimentar o fulano. Quando você sai de casa atrasado com o seu carro, e aí tem alguém na frente que não está tão assim. Você não sabe, mas será que ele não sabe? Não, ele não sabe, ele não foi informado. Quando ele acordou de manhã, não falaram para ele, você sai do trânsito que tem um fulano ali que acordou atrasado. Você não é o centro do mundo, independente do que você pense. Às vezes nós somos movidos por esse egoísmo. E nós acreditamos que é uma espécie de conspiração cósmica contra a gente, quando na verdade é só a gente querendo ser Deus. E é a nossa mente pregando mentiras para nós. A palavra grega utilizada para traduzir verdade, aletes, ela pode significar, além de uma verdade como um vocábulo, mas verdade em oposição àquilo que é irreal, que é insubstancial. Verdade em oposição àquilo que é falso. É falso que o outro motorista acordou para te atrapalhar no trânsito. É falso. Você pode não acreditar, mas é falso. É falso que quando as pessoas falham com você, elas fazem isso de caso pensado. É falso. Muitas vezes elas falham simplesmente porque elas são falíveis. Quantas vezes você não falhou com alguém, quando você viu já estava falhado, já tinha dado errado, mas você não pensou naquilo. Você não acordou de manhã falando, deixa eu ver como é que eu posso deixar o outro terrivelmente mal. Você não fez isso. Mas nós acreditamos em mentiras. Detalhe, viu? Essa mentira tem afastado gente da igreja, essa mentira tem enchido os consultórios de psicologia, essa mentira tem enfiado gente tomando remédio cedo, tarde, noite, porque acredita que o mundo gira em torno do seu umbigo. 92%, anote essa pesquisa, o norte-americano gosta de pesquisa, né? Eles são fãs de pesquisa, e essa pesquisa, ela está no livro do reverendo Hernandes Dias Lopes, mas é uma pesquisa do Dr. Warren Wiersbe, comentarista. 92% de tudo aquilo que ocupa a mente das pessoas, guarda isso, 92% de tudo que ocupa a sua mente e que te leva a ter ansiedade, são coisas imaginárias que nunca aconteceram, ou envolve questões que nunca vão acontecer. Já parou para pensar nesse percentual? 92% dos problemas que te preocupam não existe. A gente é louco. Nós precisamos da graça do Salvador. A advertência de Paulo é contra qualquer espécie de indulgência mental baseada nessas fantasias ou em difamações infundadas. Por isso a expressão tudo que é verdadeiro possui qualidades morais de retidão, de confiança em Deus, de observar a realidade de Deus em contraposição à mera aparência, de entender quem somos nós diante de Deus e quem são as pessoas. Tudo que é verdadeiro vai para muito além das ideologias humanistas dos nossos dias, que diz, não, isso aqui é verdade. Não, isso aqui pode até ser meio real, porque a gente está vendo, mas não é essa a verdade de Deus. O mundo está enlouquecido pelo pecado. Por exemplo, o mundo não quer saber de culpa. Se fala de culpa, de pecado, o mundo fala, culpa? Que culpa? Dr. Mark Rushdoni afirma que, enquanto o homem enxergar a sua culpa como um problema da ciência e não da religião, a influência de Sigmund Freud permanecerá impregnada na mente do homem moderno. Freud foi um arquiteto da mente moderna, um construtor profano, como Marx e Darwin. Ele foi também um inimigo da religião, especificamente da Bíblia e dos seus padrões absolutos. Ele cria que o teísmo bíblico era a ilusão que compunha o problema de culpa central do homem. Ou seja, ele cria que o seu problema de culpa é a Bíblia que põe, ela não existe. Freud queria que o homem aceitasse seu predicamento moral sem referência ao pecado.
Essa ideologia, irmão, gerou a nova moralidade dos nossos tempos. Seu propósito era dissociar a culpa do pecado, tornando-a um problema da ciência e não da fé. Por meio dessa visão, Freud esperava destruir a religião. Você parou para pensar nisso? Sigmund Freud, pai da psicologia moderna, mais específico, pai da psicanálise. Mas a remoção da influência religiosa cristã leva apenas a algumas coisas: a tirania, à medida que o Deus cristão é substituído pelo governo ditatorial da elite científica. Pior que isso, o governo do Deus bom é substituído pelo governo da loucura da sua mente, apodrecida pelo pecado. Isso é tirania. O totalitarismo assume o lugar de um Deus trino, à proporção que os governantes científicos buscam controlar cada faceta da vida. A terapia de Freud era, na verdade, uma espécie de socialismo científico, um sincretismo das agendas científicas e políticas do homem moderno. Já tinha parado de pensar sobre isso? Detalhe, isso aqui não é um artigo escrito ontem à tarde, não, nas lutas políticas dos nossos dias, não. Por isso é fundamental a importância do chamado do apóstolo Paulo para um pensamento bíblico fundamentado na verdade, especialmente na nossa cultura. O foco hoje do homem moderno está no pragmatismo, na emoção. A importância de uma reflexão séria sobre a verdade bíblica tem sido minimizada, até dentro da igreja, tá? As pessoas não perguntam mais, isso é verdade? Mas perguntam, será que isso funciona? Nas igrejas tem muito isso. Isso é verdade? Não. Já ouvi gente falar assim, a verdade não traz gente para a igreja, pastor. De fato, mas leva para o céu. Agora, se ficar na igreja e depois ir para o inferno, tá bom. Cada um com as suas escolhas. Hoje as pessoas se preocupam muito mais. Como é que isso vai me fazer sentir? Eu vou me sentir bem? Deixa eu falar um negócio para você. Nem toda tristeza é ruim. A Bíblia diz que tem tristeza que é ótima. A tristeza pelo pecado que leva ao arrependimento é uma bênção. Que o Senhor nos faça viver tristes, arrependidos do nosso pecado, para nos alegrarmos da glória. A nossa sociedade tem rejeitado o conceito de verdade divina e absoluta. Para o mundo não há culpas reais. A verdade está resumida ao que funciona, mesmo que momentaneamente. A verdade está resumida àquilo que produz emoções positivas, ainda que não sejam duradouras. Infelizmente, tal pragmatismo e emocionalismo está presente dentro da teologia. Não são poucas as igrejas que estão muito mais preocupadas em produzir emoções rápidas do que mudanças bíblicas profundas. Eu gosto de música, vocês sabem. Mas hoje tem muita igreja que está fundamentada numa música, ele escolhe o tom certo. Um tom menor. Os meninos aí fecham o ouvido, ficam bravos com o pastor. Não é que eu não gosto de pé. Pede aquele negocinho que fica no fundo. De vez em quando que me dá enjoo. Mas assim, é que eu vejo que muitas vezes aquilo ali tem um único objetivo: mexer nas suas emoções. Aquilo tem um único objetivo: produzir uma catarse emocional que desvia a sua mente em pensar em verdades mais profundas, como pecado, arrependimento, perdão, graça. Por isso, irmãos, nós devemos nos guiar pela verdade. E como vimos, a verdade emana de Deus, e é o que está expresso nas Escrituras. Paulo a Timóteo escreve: quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Não é porque nós sentimos algo que ele é real, aquilo precisa ser aferido pelas Escrituras.
Há muitos medos, muitas percepções, muitas emoções que estão fundamentadas em corações pecaminosos, carregados de egoísmo, ensimesmados e avessos a acreditar na verdade de Deus, conforme está nas Escrituras. Por isso nós vemos muitas vezes pessoas ancorando seus maus comportamentos e sentimentos em diagnósticos de possíveis transtornos. Pois se eu digo, não, isso aqui é um transtorno. Transtorno é doença. Se é doença, você não tem culpa. É mais fácil. Uma criança diagnosticada com TOD, transtorno opositor, eu esqueci o que é o D. Me ajudem aí, né? Antigamente tinha uma terapia boa que tratava dessas coisas, né? Essa já é mais moderna, a cinta. A varinha. Quando você diz que uma criança tem um transtorno, ela precisa ser medicada, você tirou a culpa e a responsabilidade dela de obedecer aos pais. Eu estou dizendo que todo transtorno não é diagnosticado correto? Não, estou dizendo que há 99% deles não. Se alguém diagnosticou seu filho com transtorno, pergunte para ele, qual exame o senhor fez? A partir de qual pressuposto você está dizendo que o meu filho é transtornado? Quando ele está, detalhe, quando ele diz que seu filho tem um transtorno, ele diz que seu filho é doente mental. A mente dele não está funcionando. A gente precisa pensar nisso. Porque o mundo é louco. Por fim, ter uma mente alimentada pela verdade é saber que Cristo é a expressão da verdade de Deus. Cristo é a manifestação máxima da verdade objetiva de Deus. Ele viveu essa verdade de forma prática em todos os aspectos da sua vida. Por isso, Ele pode colocar em ordem o nosso caos, Ele pode nos redimir, nos transformar, nos perdoar, nos curar, nos restaurar das nossas loucuras, salvar-nos e, por fim, glorificar-nos. É o que Cristo faz por nós. Por meio de Cristo, pelas Escrituras, nós temos a descrição da mente dos não salvos, para a gente fugir delas e entender como é que é a mente do salvo. No Evangelho diz que a mente do não salvo é depravada, é focada na carne, ela está produzindo morte espiritual, ela é hostil a Deus, ela é tola. Diga-se passagem sobre hostilidade a Deus, tem muito crente que é assim, viu? Às vezes você vai falar com a pessoa, mas a Bíblia diz, mas Deus não pode fazer isso. Ou eu falei, desculpa, eu não sabia que Ele tinha que te pedir permissão. Vamos orar aqui e falar, Seus, a pessoa aqui está dizendo que o senhor não pode fazer isso. Mas por que eles dizem que Deus não pode? Porque confronta aquilo que eles querem viver. A mente do não salvo é endurecida espiritualmente, é cega por Satanás. Ela é inútil, ignorante e contaminada. Por isso, o primeiro elemento para a salvação é uma boa compreensão mental da verdade. E conhecereis o quê? A verdade, e a verdade vos libertará. O mundo de mentiras não gera salvação. A verdade é aquilo que é manifesta no Evangelho. Jesus, em Mateus 13:19, diz: quando alguém ouve a palavra do reino e não entende, o maligno vem e lhe arranca o que fora semeado do coração. A verdade precisa ser assentida na mente. O texto ainda de Romanos 10:17 poderia ser traduzido: a fé vem pelo ouvir um discurso sobre a verdade de Cristo. Enfatizando novamente que a fé envolve pensamento. É por isso que os crentes são chamados a estarem prontos a fazer a defesa de todo aquele que pede para você a conta da esperança que é em você. Por isso a mente tem que estar habitada pela verdade, irmãos. Em nítido contraste com a definição contemporânea de fé e fé bíblica, dizendo que fé é um salto no escuro, irracional, a verdade é objetiva. Nós nos saltamos nos braços daquele que criou todas as coisas. Fé não é um encontro místico com totalmente outro, ou com o fundamento do ser. Fé é conhecer a Cristo, é conhecer o Evangelho, é conhecer a verdade de Deus. Isso é fé. Jesus Cristo, o Verbo encarnado de Deus, é o repositório
repositório de toda a verdade. Em sua oração sacerdotal, Jesus disse o seguinte ao Pai, João 17:7, a tua palavra é o quê? A verdade. Ainda no Salmo 19:9, Davi escreveu, os juízos do Senhor são verdadeiros. Enquanto no Salmo 119, versículo 151, acrescenta, todos os seus mandamentos são a verdade. Jesus Cristo é essa verdade, irmãos. Uma mente alimentada pela verdade é uma mente fundamentada em Cristo, no Evangelho, na palavra das Escrituras, que confere aquilo que é dito pelo mundo com aquilo que Deus nos ensina. Para terminar, verdade não é um mero pensamento, não é uma mera ideia sobre alguma coisa, também não é uma opinião ou uma mera análise superficial. A verdade sempre é objetiva, verificável e absoluta. Deus é a fonte de toda a verdade. O que deixamos entrar em nossas mentes determina o que expressamos com as palavras e ações. Por isso, o apóstolo Paulo nos chama a enchermos nossas mentes com pensamentos verdadeiros, honestos, justos, puros, amáveis, de boa fama, virtuosos e dignos de louvor. É importantíssimo, irmãos, que nós analisemos o que nós deixamos entrar na nossa mente através da TV, dos livros, da conversa, dos filmes, da revista, da internet. Substitua os materiais daninhos por materiais úteis. Úteis é duro, né? Um bom português também é bom entrar na mente. Úteis. E sobre tudo isso, leia a palavra de Deus e ore. O escritor estadunidense Stephen Covey, certa vez disse, semeie um pensamento, colha uma ação. Semeie uma ação, colha um hábito. Semeie um hábito, colha um caráter. Semeie um caráter, colha um destino. Que o Senhor nos ajude a termos a mente habitada pela verdade de Deus, para que o nosso destino eterno esteja nos caminhos do Senhor. Amém? Vamos orar. Te louvamos, Deus, pela Tua palavra e pela bondade do Senhor em permitir, Senhor, que nós tenhamos essa palavra viva nas nossas mentes. Nos ajude, Senhor. Alimente a nossa mente pela verdade hoje e todos os dias, em Cristo Jesus. Amém.